Era uma vez um homem chamado Luca, um homem extremamente elegante, com seus olhos enigmáticos e sua bela estatura masculina. Era filho de Don Giovanni, um terrível mafioso da localidade. Don Giovanni era cruel com aqueles que ousavam desafiá-lo. O nome dele inspirava respeito e temor a todos à sua volta. A mansão dele era a residência mais luxuosa de Alphaville e representava o poder que lhe era peculiar. Luca era obediente à autoridade do pai, mesmo quando não concordava totalmente com as atitudes de Don Giovanni. No entanto, mesmo contrário aos atos de violência, sabia que para controle dos negócios tinha que agir com pulso forte. Enquanto isso, do outro lado da cidade, uma tragédia anunciada pairava sobre a família Rossi. Momentos de angústias eram vividos pela família. Na sala de estar, Lorenzo Rossi, com o rosto marcado pelo tempo e pelas preocupações, sentava-se na velha poltrona, seus olhos fixos na janela. Sabia que, a qualquer momento, a porta poderia ser arrombada, trazendo consigo o fim para todos. Maria, sua esposa, com os olhos vermelhos de tanto chorar, andava de um lado para o outro, as mãos trêmulas, unidas em uma prece silenciosa. E ali, no canto mais sombrio da sala, estava Sophie, a filha do casal. Seus longos cabelos negros caíam como uma cortina sobre o rosto delicado, mas nem mesmo aquela beleza poderia mascarar o medo que transparecia em seus olhos. Ela sabia o que estava por vir. Todos ali sabiam. Lorenzo, não há outra saída? A voz de Maria era um sussurro, quase inaudível, como se temesse que falar em voz alta pudesse acelerar o inevitável. Eu já tentei de tudo, Maria, respondeu Lorenzo, sua voz rouca. Não há mais tempo. Fomos tolos ao pensar que poderíamos escapar dessa dívida. A dívida! A maldita dívida que se acumulava há mais de 3 anos. O montante havia se tornado impagável e os juros exorbitantes cobrados pelo velho chefe da máfia, Don Giovanni, eram uma sentença de morte lenta. Ele havia dado um prazo final e esse prazo se esgotava naquela noite. A dívida foi contraída para pagar uma operação urgente de Dona Maria. Na época, os médicos disseram que não havia outra forma de combater um câncer no seio a não ser retirar toda a parte contaminada pela doença. Senhor Lorenzo, sem condições financeiras, pediu um empréstimo a Don Giovanni, prometendo pagar os juros altíssimos cobrados. Todavia, como a família não tinha de onde tirar o dinheiro, a dívida foi se acumulando e se tornou impossível quitá-la. Agora, depois da família Rossi conseguir estender o pagamento por 3 anos, estava aguardando a chegada dos capangas de Don Giovanni. Ou pagavam, ou não haveria esperança para nenhum deles. Foi então que o som de passos fortes ecoou do lado de fora. Maria apertou as mãos de Lorenzo com força e Sophie sentiu o coração bater mais rápido. A porta foi aberta com um rangido, revelando 2 homens grandes e imponentes, ambos vestidos de preto.
Atrás deles, um homem de meia idade com olhos frios e uma expressão austera entrou. Era Paolo, o braço direito de Dom Giovanni. O tempo acabou, Rossi, disse Paolo, sua voz firme como uma lâmina. Dom Giovanni exige o pagamento. Lorenzo olhou para Sophie, seu olhar se encontrando com o dela por um breve momento. Sophie tentou esconder o medo, mas seus olhos entregaram sua alma. Eu não tenho como pagar, Lorenzo começou hesitando, mas temos uma proposta. Paolo ergueu uma sobrancelha intrigado, mas sem mudar sua expressão séria. E o que pode oferecer que seja de valor igual à dívida? Perguntou ele. Lorenzo respirou fundo, como se cada palavra fosse uma lâmina que cortava sua garganta. Minha filha, Sophie. O silêncio que se seguiu foi aterrador. Paolo observou Sophie, seus olhos examinando-a como se ela fosse mercadoria. Ele deu um passo à frente, se aproximando da jovem, que agora tremia visivelmente. Paolo andou em volta de Sophie, olhando minuciosamente cada detalhe do corpo dela. Ela é bonita, comentou ele sem emoção, mas Dom Giovanni terá que decidir se ela vale a dívida. Por favor, senhor, implorou Maria, caindo de joelhos. Aceite nossa oferta. Nossa filha é o valor mais precioso que temos. Paolo olhou mais uma vez para Sophie, sua expressão fria como sempre. Dom Giovanni dará sua resposta em breve. Se ele aceitar, vocês estarão livres. Se não, bem, vocês sabem o que acontece com quem não paga as suas dívidas. Sem dizer mais uma palavra, Paolo se virou e saiu. Os outros homens o seguiram, deixando a família em um silêncio desesperador. Lorenzo afundou de volta na poltrona, enquanto Maria desabafava em lágrimas. Sophie permaneceu imóvel, seu coração em pedaços, mas consciente de que o destino havia sido selado. 2 dias se passaram, mas para a família Rossi foram como uma eternidade. Eles esperavam a resposta, temendo o pior, mas rezando para que Sophie fosse aceita como pagamento. O destino parecia finalmente estar ao seu lado quando Paolo retornou à casa, desta vez sozinho. Dom Giovanni está morto. Anunciou ele abruptamente ao entrar. Lorenzo e Maria se entreolharam chocados. Sophie, por outro lado, sentiu uma onda de alívio, mas foi rápida demais. Paolo continuou. O novo chefe, seu filho, assumiu o controle. Ele aceitou a oferta. Sophie agora pertence à máfia. Aquelas palavras foram como um golpe. Sophie foi tomada por um misto de medo e alívio. Sabia que sua vida mudaria para sempre, mas também que, de certa forma, estava salvando sua família. O coração de Sophie batia acelerado quando ela foi levada para o novo chefe, Luca Giovanni, o filho que herdou o império de seu pai. Quando chegaram à imponente mansão no coração da cidade, Sophie foi conduzida por corredores adornados com riqueza e poder. Seu coração batia mais rápido a cada passo que a aproximava do homem que agora
decidia seu destino. Finalmente, as portas de um grande escritório se abriram, revelando Luca Giovanni. Ele estava de pé ao lado de uma enorme janela, com as mãos cruzadas atrás das costas. Era um homem jovem, mas sua postura e expressão severa revelavam uma autoridade inquestionável. Seus olhos penetrantes examinaram Sophie por um longo momento antes que ele falasse. Então, você é Sophie? Sua voz era profunda e calma, mas carregava um peso que Sophie sentiu nos ossos. A moeda de troca para uma dívida impagável. Sophie, lutando para manter a compostura, respondeu com uma voz fraca. Sim, senhor. Luca deu um passo à frente, seus olhos não deixando os dela. Seu pai fez um acordo comigo, continuou ele, mas quero que entenda algo. Agora você pertence a mim. Sua vida, suas decisões, tudo está sob o meu controle. Sophie sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Havia algo naquele homem que a assustava, mas, ao mesmo tempo, a intrigava. Ele não parecia ser como seu pai, cuja reputação de brutalidade era conhecida por todos. Luca tinha uma áurea de poder, mas era diferente, mais sutil, mas igualmente perigoso. Eu entendo, respondeu ela, sua voz quase inaudível. Luca se aproximou ainda mais, até estar a poucos centímetros dela. Sophie podia sentir o calor que emanava dele, mas seus olhos continuavam a desviar do olhar penetrante de Luca. Você é bonita, Sophie, ele disse suavemente, seu tom mais suave, mas com uma intensidade que fez Sophie corar. Mais bonita do que imaginei. Sophie ergueu os olhos para ele. Obrigada, senhor, murmurou ela. Luca confirmou com um meio sorriso enigmático. A dívida de sua família está quitada, mas você ficará aqui à minha disposição. Está me entendendo? A sua beleza me agrada demais e por isso quero que seja a minha acompanhante. Sophie arregalou os olhos sem saber o que responder. O que Luca queria dizer com acompanhante? Havia uma dualidade em suas palavras, uma ambiguidade que a deixava confusa e temerosa. O que você quer de mim? Sophie finalmente conseguiu perguntar. Luca olhou profundamente em seus olhos, como se procurasse algo dentro dela, algo que ele mesmo não sabia explicar. Todo o prazer que você puder me proporcionar, respondeu ele. O resto, o tempo dirá. A verdade é que você me agrada muito. Every night you think I'm sad and alone, oh so alone. But don't take credit for these red eyes, 'cause baby all I've cried are tears of joy.